Sabe, geralmente quando a conversa gira em torno de esgotamento diário, daquela sensação crônica de fadiga que parece que nunca passa. A gente logo pensa numa agenda lotada, né? Exatamente. A gente pensa naquelas dezenas de e-mails não lidos acumulando, em prazos impossíveis. A nossa cultura sempre aponta para o excesso de tarefas físicas ou mentais como o grande vilão do cansaço. Com certeza. Mas ao mergulhar nos materiais de hoje, surge uma perspectiva completamente diferente. E se a verdadeira exaustão não vier da quantidade de coisas que a gente faz, mas sim daquele esforço invisível e contínuo de tentar gerenciar o incontrolável? E o incontrolável, na esmagadora maioria das vezes, tem nome, sobrenome e vontades próprias, né? As outras pessoas. O nosso mergulho profundo de hoje foca exatamente nessa dinâmica. E é uma dinâmica que afeta a todos nós. Total. A ideia aqui é dissecar as premissas por trás do que a autora Mel Robbins batizou de a teoria Let Them, ou traduzindo para um bom português o deixa pra lá. O famoso deixa pra lá. Isso. Mas a gente não vai ficar apenas na superfície do conceito, sabe? A intenção desta nossa análise é compreender a ciência, a biologia evolutiva e os padrões psicológicos que explicam por que essa mania de tentar controlar os outros destrói a paz de espírito. E mais urgente do que isso, como uma estrutura mental de 2 passos pode devolver o poder pessoal a quem decide parar de lutar contra a maré, né? Perfeito, é bem por aí. É uma premissa fascinante porque ela bate de frente com o que a imensa maioria das pessoas faz no piloto automático todos os dias. A missão desta nossa exploração das fontes é entender essa promessa central de que o grande ralo de energia do ser humano não é a incapacidade de atingir metas, Aham. mas sim o poder sobre o nosso próprio bem-estar que nós entregamos de bandeja para terceiros. Exatamente. Ok, vamos desvendar isso. Para que a solução proposta no livro faça sentido, a gente precisa primeiro diagnosticar a raiz desse sofrimento todo nas relações interpessoais. Tem que ir na causa raiz, né? Sim. Por que existe essa tendência tão natural, tão inata de querer microgerenciar a vida e o humor de todo mundo ao nosso redor? Olha, o que é fascinante aqui é que a resposta está na nossa biologia evolutiva. O cérebro humano é essencialmente uma máquina de prever o futuro. Para garantir a sobrevivência, imagino. Exato. Ele anseia por previsibilidade para se sentir seguro. Se a gente voltar alguns milhares de anos, a nossa sobrevivência dependia literalmente de agradar a tribo. Nossa, faz muito sentido. Pois é, se o líder da tribo ficasse de mau humor com a gente, o risco era ser expulso da caverna e, bem, ser devorado por um predador. Um risco bem real na época. Sim. Então, o nosso sistema nervoso evoluiu para monitorar constantemente o estado emocional dos outros. Hoje, claro, o predador não existe mais ali na esquina, mas o cérebro continua operando da mesmíssima forma. Ah, e aí a armadilha moderna é assumir esse papel de agradador crônico, né? Cria-se aquela lógica interna, tipo, se eu me esforçar o dobro no trabalho, se eu disser exatamente a palavra certa, ninguém vai se decepcionar comigo. Exatamente essa armadilha. A pessoa acha que controlando o próprio comportamento ao extremo, ela controla a reação do outro. Só que a realidade é bem mais amarga. A verdade é que alguém sempre vai se decepcionar. A expectativa do outro é um alvo móvel, sabe? Não dá para acertar sempre. E o resultado de viver tentando agradar a todos e gerenciar humores alheios é que a gente acaba se encolhendo. A gente vai cedendo espaço, moldando a própria personalidade para caber nas expectativas dos outros e perdendo a própria essência no caminho. É um desgaste absurdo. Quem está nos ouvindo agora com certeza consegue pensar em exemplos práticos. Aquele colega de trabalho mal-humorado que só de cruzar a porta do escritório já suga a energia da sala inteira. Nossa, todo mundo conhece alguém assim. Ou aquele familiar que critica constantemente cada escolha que a gente faz. A primeira reação automática é tentar mudar o humor do colega, fazer uma piada, ou tentar exaustivamente convencer o parente de que as nossas escolhas estão certas. A gente entra no modo de resolução de problemas, né? Exato. E pensando nisso, me ocorreu uma analogia. Tentar controlar a atitude alheia para se sentir bem é basicamente como tentar controlar a previsão do tempo gritando com as nuvens. Excelente comparação. Porque é exaustivo, frustrante e, no fim das contas, a chuva vai cair de qualquer jeito.
O foco não deveria ser simplesmente pegar um guarda-chuva e seguir o caminho. Essa analogia ilustra bem o cenário, mas na verdade o buraco é ainda mais embaixo. Gritar com as nuvens gasta voz, claro, mas o que acontece no cérebro quando tentamos consertar o humor do outro é um consumo massivo de glicose no córtex pré-frontal. Uau! Então tem um custo biológico real. Um pedágio altíssimo. A ilusão de controle cobra seu preço. A crença de que, com esforço suficiente e as palavras certas, a tempestade emocional do colega pode ser dissipada, nos mantém num estado de alerta máximo. A gente entra em modo de luta ou fuga por problemas que sequer são nossos, né? Perfeito. E é por reconhecer que essa ilusão de controle é a causa raiz da exaustão moderna que a nossa discussão, inevitavelmente, flui para a primeira metade do antídoto ensinado no livro. A renúncia consciente. Isso. O momento de aplicar o deixa pra lá. E a premissa desse deixa pra lá, tem uma simplicidade que chega a ser chocante de tão direta. Se os colegas decidiram ficar de mau humor o dia inteiro, deixa pra lá. Simples assim. Se um parente não concorda com o rumo da carreira, deixa pra lá. As opiniões deles não alteram a física da realidade e não exigem que a gente monte uma trincheira defensiva. Não mudam os fatos, né? Exato. Mas o que mais me chamou a atenção estudando esse material foi como essa prática, que parece tão moderna, com cara de internet, tem raízes filosóficas incrivelmente profundas. Sem dúvida. Não estamos falando de um truquezinho de rede social. Essa mentalidade bebe diretamente do estoicismo antigo. Que já tem milênios. Milênios, que prega o foco cirúrgico exclusivo naquilo que está sob o nosso controle direto. Nossos pensamentos, nossas ações e a indiferença treinada em relação a todo o resto. E acho que tem muito a ver com o budismo também, não tem? Total. Existe um alinhamento gigantesco com os princípios da aceitação radical presentes no budismo e na psicologia contemporânea. O sofrimento vem de resistir à realidade. Tipo, bater a cabeça na parede esperando que ela vire uma porta. Exatamente. Quando o cérebro resiste ao fato de que o outro é como é, a nossa amígdala dispara sinais de ameaça contínuos. O deixa pra lá funciona como um interruptor que desliga essa sirene de alarme. Trazendo um alívio imediato. Sim, criando o que a psicologia chama de desapego saudável, uma distância emocional segura das situações que normalmente ativariam os nossos piores gatilhos. E há um relato impressionante na fonte que ilustra como essa postura é levada às últimas consequências em cenários muito tensos. A história da Andrea King? Essa mesma. Há uma menção a uma conversa com Andrea Waters King, a esposa de Martin Luther King III. Quando questionada sobre o legado do Dr. Martin Luther King Jr., ela pontua algo vital. Que é fortíssimo, por sinal. Muito. Ela diz que escolher a paz e recusar-se a reagir com amargura diante do ódio não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. É a manifestação mais corajosa de poder e ação que um ser humano pode demonstrar. O que vira o senso comum de cabeça para baixo, né? Com certeza. Mas, peraí, eu preciso trazer um questionamento bem prático aqui da nossa parte. Porque, na teoria, isso é lindo. Certo. Mas para quem está nos ouvindo agora, talvez no trânsito, lavando a louça, tentando aplicar isso na vida real. Dizer deixa pra lá não soa muito como simplesmente deixar rolar ou desistir. É uma ótima pergunta. Se alguém me trata mal ou é injusto, e eu simplesmente digo deixa pra lá, eu não tô me tornando uma pessoa passiva, um capacho emocional. Olha, essa confusão é, de longe, o maior obstáculo para quem tenta aplicar a ferramenta. A fonte enfatiza fortemente que é fundamental fazer a distinção clínica entre essas duas posturas. Porque parecem a mesma coisa à primeira vista. Parecem sinônimos, mas habitam planetas psicológicos opostos. Deixar rolar carrega o peso da derrota. É quando a gente cruza os braços e diz, fazer o quê? A vida é assim mesmo. É uma postura de vítima, né? Totalmente. Dá a sensação de rendição ao incontrolável. Já o deixa pra lá, quando bem compreendido, é um ato de extrema força. É a escolha deliberada de se libertar das amarras autoimpostas. De não jogar o jogo do outro. Exatamente isso. É olhar para a situação, reconhecer a realidade como ela é e decidir conscientemente. Eu não vou permitir que o caos dessa pessoa dite a minha frequência cardíaca hoje.
Não é aceitar o abuso, é recusar-se a participar do drama. Aqui é que a coisa fica muito interessante, porque se a gente entende essa força de não reagir, surge um novo perigo. O risco de aplicar pela metade. Exato. Tem um risco enorme de pegar essa ferramenta e usá-la de forma incompleta, o que leva à desconexão. E para ilustrar como isso dá errado na prática, o material compartilha uma história pessoal da autora, que é dolorosamente cotidiana. O caso da Viagem das Amigas, do 2º capítulo. E esse mesmo. Basicamente, ela estava lá, rolando o feed das redes sociais, quando descobre que amigas muito próximas organizaram um fim de semana maravilhoso, uma viagem épica. E não a convidaram. E simplesmente não a convidaram. O que é um soco no estômago, né? A cascata emocional que se segue a uma descoberta dessas é visceral. O que acontece imediatamente no corpo é uma reação de dor social que acende as mesmas áreas do cérebro que a dor física. Nossa, dói no corpo mesmo. Dói. Há uma profunda sensação de rejeição. E imediatamente a mente entra em hiperatividade. O que eu fiz de errado? Será que não gostam mais de mim? É a exaustão do controle batendo na porta de novo. E é nesse pico de estresse que ela aplica o primeiro passo do método, o deixa pra lá. Isso. Ela respira e permite que as amigas viajem sem ela. Faz o trabalho mental de entender que a viagem não é um veredito sobre o valor pessoal dela. O mundo continua girando. Só que, para esse ponto exato, apenas no alívio de se afastar, é o que o material alerta ser uma armadilha severa. Uma armadilha bem perigosa. Porque usar apenas o deixa pra lá vira uma arma que isola o indivíduo. É muito gostoso pro ego se colocar num pedestal emocional, sabe? Ah, elas não me convidaram. Problema delas. Sou evoluída demais pra ligar. Gera uma falsa sensação de superioridade e confiança. Exatamente. Se a pessoa usar a técnica como desculpa para ignorar problemas, cortar contato ou dar o famoso tratamento do silêncio, o resultado é sombrio. Ela constrói um castelo de arrogância, mas acaba morando lá dentro completamente sozinha. Isso levanta uma questão importantíssima na nossa análise. A solidão é o sintoma claro de que a teoria está sendo aplicada incorretamente. Porque o objetivo não é se afastar do mundo. De jeito nenhum. O objetivo é paz, não isolamento. E é essa constatação que prepara o terreno para o segundo passo indispensável. O que vira a chave de tudo, a segunda e vital metade da equação. O deixa comigo. O resgate da ação. Sim, porque enquanto o deixa pra lá é sobre o outro reconhecer o que não se controla, o deixa comigo é 100% sobre o eu. É assumir a responsabilidade por atitudes, limites e necessidades. Se a gente voltar ao exemplo da viagem, a aplicação completa fica cristalina. A primeira fase foi, deixa pra lá que elas foram viajar, não controlo isso. A segunda fase é o deixa comigo. Onde o empoderamento acontece. Exato. É dizer, deixa comigo que vou assumir a responsabilidade pela minha vida social, vou parar de esperar convites caírem do céu, vou organizar uma festa, ligar para as pessoas, fazer a minha parte. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? É uma mensagem meio dura sobre a vida adulta, né? Ninguém está vindo salvar ninguém. É a realidade nua e crua. A responsabilidade por criar amizade, sucesso, saúde e alegria pertence inteiramente a cada um. É desconfortável, mas libertador admitir que a nossa própria inércia muitas vezes é a causa da insatisfação. É bem mais fácil culpar o grupo do que planejar o próximo encontro, né? Mas se conectarmos isso ao contexto maior do desenvolvimento humano, a verdadeira autonomia nasce dessa exata combinação. Da realocação de energia, certo? Perfeito. É remover toda aquela energia mental desperdiçada na fiscalização da vida alheia e injetar toda essa energia na proatividade da própria vida. O deixa comigo tira a pessoa da cadeira de passageiro e a coloca no volante. É uma estrutura muito inteligente, mas para garantir que a aplicação na vida real seja precisa, precisamos lidar com duas ressalvas importantes que a fonte faz questão de destacar. Os limites práticos da teoria? Isso. O primeiro grande aviso. A teoria se aplica à criação de filhos, porque aplicar um deixa pra lá para uma criança de 5 anos rabiscando a parede ou um adolescente tomando decisões perigosas cruza a linha para negligência.
Essa é uma dúvida muito comum, e a fonte aborda isso consultando especialistas, como o Dr. Stuart Ablon, de Harvard. E qual é o veredito? A aplicação requer precauções. Com crianças e adolescentes, o objetivo do deixa pra lá é abandonar o microgerenciamento obsessivo e não tentar ditar cada mínima escolha de roupa ou brincadeira. Reduzindo os atritos desnecessários. Exato, para orientar em vez de controlar. Mas os adultos ainda são inteiramente responsáveis por intervir quando necessário para garantir a saúde e a segurança física e mental dos menores. O papel de guardião não muda. O material traça uma linha excelente entre amor empático que orienta e conivência passiva. E a segunda ressalva é igualmente crítica: ambientes tóxicos. Fundamental falarmos disso. Porque se a aplicação da teoria causar isolamento ou se for usada para aturar abusos, a pessoa esqueceu o segundo passo. A fonte frisa bem: não é uma desculpa para ignorar pessoas ou fugir de conflitos. Precisamente. O cerne deste bloco é o encerramento da passividade. Como adulto, ninguém deve agir como vítima de comportamentos tóxicos no trabalho ou em casa. O deixa pra lá não significa aceitar desrespeito calado. De forma alguma. Significa apenas entender que você não vai mudar o abusador. Mas aí entra o deixa comigo. Eu decido com quem ando, eu decido como ajo, eu vou estabelecer as fronteiras. Deixa comigo que vou mandar currículos para sair desse emprego. A sua era deixa comigo chegou. Sensacional. Sintetiza bem o recado final da introdução teórica do livro. As reações automáticas mantêm a gente no modo de sobrevivência. Sugando toda a energia. Sim, enquanto a combinação do deixa pra lá com o deixa comigo ativa a nossa responsabilidade intencional. Recapitulando o brilhantismo simples das fontes. É a fórmula de aceitar radicalmente a realidade dos outros e, simultaneamente, assumir o controle total das próprias respostas. E a beleza disso é que o esgotamento diário se torna opcional. A energia que a gente economiza parando de fiscalizar o mundo pode transformar completamente a nossa rotina. O controle sempre esteve nas nossas mãos. A gente só estava tentando aplicar no lugar errado. Para encerrar nossa análise, quero deixar um pensamento provocativo para cada um refletir. Vamos lá. Pense na pessoa que mais tira a sua paciência no dia a dia. Aquele colega, parente, vizinho. O que aconteceria amanhã se houvesse a decisão de, secretamente, dar a ela a total permissão para continuar agindo exatamente da mesma forma? Sem tentar corrigir ou dar lição de moral. Isso. Apenas permissão absoluta. Toda aquela tensão simplesmente evaporaria. A grande questão é: o que seria feito com todo esse novo oceano de tempo e energia livre? É uma excelente pergunta. E a resposta para isso, bom, aí já é o deixa comigo de cada um. Fica a reflexão para nossa audiência. Até a próxima exploração.